Meu nome é Vinícius Cabral, sou professor de matemática da Escola Municipal Santa Helena, localizada na comunidade Usina Santa Helena, município de Sapé, Paraíba, e estarei hoje a falar a vocês um pouco sobre os números e como eles têm sido importantes na situação real a qual vivenciamos, que é o coronavírus, não só no Brasil, como também no mundo. Ao contrário que muitos possam pensar que foram os grandes matemáticos que começaram a idealizar a questão da contagem, dos números, não foram. Foram povos nômades que viveram há cerca de 30 mil anos atrás, que uma necessidade de contar coisas e objetos, começaram a utilizar de ossos de animais, como também pinturas em cavernas, para começar a quantificar coisas. Então, com o surgimento dos números, e com a evolução humana, começaram a surgir outros povos, né, e civilizações desenvolvidas que usaram desses números para fazer diversas obras, inclusive como a gente conhece hoje, né, no mundo da história, como é muito estudado, e também na matemática, as pirâmides no Egito. Então, tudo isso foi graças a esse princípio de contagem e, claro, evoluiu com o tempo. Cada civilização desenvolveu, como a gente estuda sempre na matemática, sistemas de numeração, babilônico, egípcio, e com isso tudo, essas civilizações utilizaram dos princípios de contagem, utilizaram dos seus sistemas posteriormente criados para evoluírem. Então, os números e a matemática, ela tem essa contribuição também na evolução social e humana. E é falando um pouco sobre o surgimento dos números que nós trazemos eles até a nossa realidade. Numa época em que enfrentamos a pandemia do coronavírus, é fácil escutarmos sempre essa palavra, números, em telejornais, em programas de rádio, através das redes sociais, de plataformas sociais, como também veículos de imprensa, jornais. É muito fácil. E vemos quanto os números ainda estão sendo utilizados para formação, informação e conscientização da população. Assim como outrora, em seu desenvolvimento, inicialmente pela contagem, depois a formação social do indivíduo ou do ser humano em sociedades, em grupos, através dos sistemas de numeração, vemos que o número está totalmente enraizado e fixado nas sociedades. E hoje não é diferente. Hoje vemos uma realidade a qual utilizamos os números como informação e conscientização social. E é através da estatística, que é a ciência que faz análise de dados, que esses dados são coletados, tratados e, de acordo com as informações coletadas, eles são divulgados através de gráficos. E assim servindo não só para a informação social das pessoas, como também para a informação aos governantes. E dependendo da realidade de cada país, como podemos ver nos telejornais e também nos meios sociais, que cada país segue um ritmo no que se diz respeito ao isolamento social e às medidas de prevenção. Isso se dá graças a esses dados que são apresentados, e aí eles têm uma total visão de tudo o que acontece em seu território. Bom, mas eu irei hoje citar para vocês também, nesse âmbito qual vivenciamos, que a pandemia do coronavírus não é a primeira e nem será a última da história. A história viveu por outros períodos onde a matemática se achou importante entrar em cena e também assim trazer informações à sociedade. E é isso que eu irei citar agora a vocês. Então vemos a matemática e a história caminhando juntas. E a história evidenciar períodos, por exemplo, do ano de 1347, com a peste negra ou bubônica, que dizimou cerca de 70% do continente europeu, e em 5 anos morreram 25 milhões de pessoas, ao evidenciar também a gripe espanhola,
que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial e que criou o caráter de pandemia, assim como o coronavírus, e matou milhares e milhares de pessoas, inclusive atingindo até o nosso país. Então, com isso tudo, eu quero falar a vocês a importância dos números durante os períodos da história e as diversas formas, citando alguns exemplos de como eles foram utilizados. E agora eu quero citar para vocês, a falar do coronavírus, alguns números recentes sobre este assunto. No mundo já são 5.614.448 casos confirmados, 2.307.901 casos recuperados, 350.958 mortes. No Brasil já são 396.166 casos confirmados, 159.611 casos recuperados e 24.746 mortes. O Brasil já é considerado o segundo país epicentro da pandemia, só ficando atrás dos Estados Unidos. Então, galerinha, essa foi minha aula. Espero que tenham gostado. Seguindo o projeto Escola Interativa da cidade de Sapé, de uma maneira bem prática e precisa. Que isso tudo passe logo para nós possamos assim estar juntos e sigam as normas de saúde para que melhor a gente possa sair disso tudo e voltarmos à nossa rotina. Tchau!